O segundo voo para a repatriação de brasileiros no Líbano deve chegar ao Brasil nesta terça-feira e o Bruno Pinheiro é quem vai trazer as informações para a gente agora. Quantas pessoas devem ser resgatadas em toda essa operação, hein, Bruno? Já foram resgatadas 227 pessoas. Ao todo, são 49 crianças que estão nesta aeronave que chega amanhã cedo, inclusive em São Paulo, viu, Evandro? A gente acompanhou no último final de semana autoridades, inclusive o presidente Lula, recebendo este voo número 1. Agora, o segundo voo chegando em São Paulo com esse número de 227 que foram repatriados, resgatados. Essa mesma aeronave que irá realizar uma escala em Lisboa, onde vai reabastecer, uma outra equipe assume o serviço e vem até São Paulo. Essa mesma aeronave, ela viajou até o Líbano, levando insumos, ajuda humanitária, inclusive. A expectativa é que as outras aeronaves, que ainda esta semana outros voos sejam realizados, eles também consigam levar insumos, alimentação, remédios para que possa auxiliar no resgate e também para aqueles que foram atingidos de alguma forma durante este conflito. Rota de fuga segue sendo estudada para se houver alguma complicação no espaço aéreo, não conseguir uma janela de oportunidade para uma decolagem, que seja utilizada uma rota alternativa. Então, diante disso, mesmo que essa operação já esteja em andamento, tem acompanhamento em tempo real do Itamaraty para que tudo aconteça em segurança. A expectativa é que outros 8 voos ainda aconteçam e que a cada semana 500 pessoas sejam repatriadas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro, bom trabalho para você. A gente está falando aí de uma situação de mais uma operação de repatriação e é algo que mais nos impacta é que a guerra está completando 1 ano nesta segunda-feira. E a expectativa, com certeza, lá atrás, ou as nossas esperanças, não eram a de que falaríamos de escalada de tensão agora envolvendo também o grupo terrorista Hezbollah, que atinge, de certa forma, o Líbano e faz com que essa operação de repatriar os brasileiros que vivem no país seja necessária. Mas é isso que temos, sem nenhum tipo de cenário que possa alterar essa situação, né, Gustavo Segré? Não dá para imaginar um cenário no curto prazo que possa melhorar a situação que hoje temos. Ao contrário, as possibilidades são de recrudescimento dessa escalada de violência, mas devemos lembrar que não estamos a 1 ano da guerra, e sim a 1 ano da invasão e a quantidade de horrores que o Hamas cometeu com o povo de Israel. Israel não foi quem atacou, isso não pretende ser uma defesa do que hoje está fazendo o governo de Israel, mas apenas uma questão de humanidade. Teve, e não podemos esquecer, mulheres violentadas, bebês colocados em fornos, isso não é humano. E foi aí que começou no dia 7 de outubro do ano passado. E é por isso que a gente vai conversar também com o Luca Bassani, nosso correspondente, que vai trazer mais informações sobre um conflito, né, que por enquanto não tem prazo para acabar, mas faz 1 ano que começou. Fala, Bassani, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Faz 1 ano, 365 dias de sofrimento, seja para israelenses, seja para palestinos. Depois, com a resposta de Israel, vemos esse cenário extremamente tenso dentro do Oriente Médio. Naquela altura, você bem colocou agora nessa introdução, ninguém imaginava que demoraria tanto tempo, dada a superioridade militar de Israel perante o Hamas e os outros grupos fundamentalistas, terroristas que atuam nessa região. Nós vemos que foram 1.200 pessoas mortas naquela ocasião, em Kibbutzim, naquele show também que acontecia no sul de Israel, e depois outras milhares de pessoas mortas dentro da faixa de Gaza. O próprio Estado de Israel diz que eliminou 17 mil terroristas, enquanto as autoridades sanitárias da faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, falam que são 41 mil pessoas mortas. No conflito no Líbano, que se arrasta com uma consequência deste que se iniciou na faixa de Gaza, temos 2 mil pessoas mortas até agora, muitas querendo ser repatriadas, como acabamos de ver também com o Bruno Pinheiro, e muitos países envolvidos. Temos também uma questão direta relacionada ao Iêmen, com os Houthis financiados pelo Irã. Temos também os grupos xiitas fundamentalistas no Iraque. O próprio governo da Síria aparece sempre figurando em alguns ataques, como aquela que aconteceu no consulado em Damasco.
que provocou uma resposta iraniana, e a primeira vez, de fato, que desde 1979, com a fundação da República Islâmica do Irã, que o Irã, que utilizou-se sempre das suas proxies, né, das suas procurações para atacar Israel, atacou explicitamente o Estado judeu, seja em abril desse ano, seja na semana passada, com centenas de drones, foguetes e mísseis. Então a gente vê que o cenário é de recrudescimento, de forte tensão. Muitos reféns ainda não conseguiram retornar às suas famílias e nem sabemos ao certo se eles estão vivos ou não. São mais de 105 pessoas ainda sob a custódia do Hamas, enquanto que o sofrimento vai sendo prolongado. As manifestações políticas também cresceram. Muitos países aliados a Israel começaram a adotar uma outra postura, muitas vezes criticando a postura adotada, a estratégia adotada pelo exército de Benjamin Netanyahu dentro da faixa de Gaza, e um cenário de completa imprevisibilidade, com a guerra se arrastando por outros países, outras regiões dentro do Oriente Médio, que é essa região tão importante para o nosso planeta, tanto do aspecto cultural, as pessoas que vivem lá, que merecem também a sua dignidade, como também as questões relacionadas à economia, dada a produção de petróleo, de gás natural e várias rotas comerciais que passam desde o Estreito de Hormuz, Estreito de Bab el-Mandeb, Mar Vermelho, Canal de Suez e por aí vai. Então a gente continua acompanhando com muita apreensão, trazendo diariamente desses 365 dias algum detalhe sobre essa guerra que tem feito o mundo todo voltar os seus olhos ao Oriente Médio. Muito obrigado, viu, Luca Bassani? E também muito obrigado por, ao longo desse ano, você trazer informações, repercussões e contextualizar muito desse cenário para a gente aqui. É muito importante a gente ter um profissional tão competente quanto você acompanhando tudo isso e podendo atualizar para nós diariamente. Um grande abraço e continue fazendo o seu excelente trabalho. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês e trazendo as informações para a nossa audiência. Até a próxima, então, meu amigo. Quero falar com você, Fábio Piperno, de que maneira que você avalia também as manifestações das autoridades e a inércia, né, digamos assim, da comunidade internacional diante dessa situação. A comunidade internacional é claramente impotente para lidar com esse e com outros conflitos, porque esse ente imaginário e chamado comunidade internacional, ele interfere, ele consegue interferir cada vez menos na vida de cada país e principalmente de conflitos. Eu me lembro que aqui mesmo na Jovem Pan, em fevereiro de 22, eu participei do início da cobertura da guerra lá na Ucrânia, no momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia. E naquele momento, nós conversamos com uma série de especialistas militares, professores de relações internacionais, diplomatas e tal, e nenhum deles achava que esse conflito fosse ser longo. Hoje já são 2 anos e 8 meses. Por quê? Porque, de alguma forma, os dois lados são abastecidos aí por outros players, o conflito se arrasta e as soluções, elas ficam cada vez mais distantes e complexas. No caso do Oriente Médio, é bem verdade que hoje se completa, então, 1 ano do repugnante atentado do Hamas. Repugnante, sanguinário, assassino e covarde. Porém, essa guerra tem mais de 70 anos. Então, como é que vai se resolver isso da noite para o dia sem que algum lado acabe cedendo? Principalmente o lado mais forte. No caso do Irã, o Irã hoje ele patrocina grupos que também cometem atos repugnantes. Só que, e aí? Quando foi que o Irã se descolou da tal comunidade internacional? Né? Um iraniano mais, digamos, ortodoxo, ele pode dizer que foi lá atrás, em 53, quando um golpe derrubou o líder Mossadegh, Mohammad Mossadegh, para elevar ao poder o Shah Reza Pahlavi, que liderou o país à frente de uma ditadura terrível e que foi desembocar na Revolução Teocrática de 1979. Ela foi uma resposta àquilo. E 1 ano depois, o Ocidente patrocinou a invasão do Irã pelo Iraque. Então, quem é que tem culpa nisso? Esses temas, eles são extremamente complexos. O que você acha, Gani? Olha, muito complexo mesmo. Israel revida, né? Tem toda a legitimidade para fazer isso, afinal de contas, foi atacado brutalmente pelo grupo terrorista Hamas, mas algumas pontas ficam soltas, né? Embora Israel tenha sido bem sucedido em exterminar lideranças do Hamas e do Hezbollah, fica uma pergunta no ar. Será que ele vai eliminar de vez esses grupos terroristas? E como é que fica também a questão do Irã?
porque a gente sabe que esses grupos terroristas vivem, inclusive, de financiamento do Irã, né? O governo iraniano. Quer dizer, será que Israel tem condições de enfrentar o Irã, de derrubar o governo do Irã, acabar de vez com este terrorismo, sem também ser atingido? Não me parece, porque o Irã mostrou que tem poder militar também para atacar Israel, com os ataques de mísseis, né? E aí também tem uma outra questão, não só a questão militar, mas a questão política, né? Mesmo que Israel seja bem sucedido, como é que fica a Cisjordânia e a faixa de Gaza no dia seguinte, né? Você vai ter que resolver de alguma maneira aquela situação. Caso contrário, aquilo é uma fábrica de novos terroristas. Agora, para a gente arrematar, Zé Maria Trindade, nós estamos falando também de uma operação que, né, tem a sua chegada nesta terça-feira. Como é que você avalia a movimentação do governo federal e a forma como o presidente da República vem se posicionando em relação a esse conflito? Recentemente, ele fez duras críticas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele vem fazendo, né? Ele já definiu, ele está contra Israel, e o Netanyahu convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro, então ficou muito clara a ligação política, e isso é natural. E eu acho que Israel tem o direito de se defender e, de uma vez por todas, acabar com essa ameaça. É como você dormir ali à beira de um vulcão, que pode explodir a qualquer momento, conviver com grupos terroristas assim. A realidade não é boa. Olha, Cine, a própria canção do Exército, aqui no Brasil, fala sobre a guerra, né? Quer dizer, o Exército dizendo, né? A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Então, ninguém quer guerra, nem exércitos querem guerra. Mas chega um momento que é preciso decidir. Então, Israel se viu diante dessa situação. Acho que Israel está completamente correto. Ninguém mais se lembra do que aconteceu. O grupo Hamas entrou, matou jovens, estuprou, isso já está comprovado, sequestrou, até hoje ninguém sabe onde estão os sequestrados. Quer dizer, uma novidade em guerra. Isso não é guerra, que você sequestra civis, jovens, pai, mãe, criança, avô. Que é isso? Como é que se pode ser condescendente com isso? Então tem que... É uma mensagem dura. Eu sempre elogiei a postura norte-americana com terrorista. Nós não negociamos com terroristas, e pronto. E terrorista uma vez, sempre terrorista. Eu me lembro, Cine, de uma vez que, numa reunião da ONU, da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, né, e Fernando Gabeira, era deputado federal, ele era da Comissão de Relações Exteriores, e eu acho até que era presidente da Comissão de Relações Exteriores, e ele queria ir na reunião. Estados Unidos, não. Se ele vier, ele será preso. O ex-presidente José Sarney entrou na negociação, né? negociou com os Estados Unidos, com o governo da época, na tentativa de liberar a entrada do Gabeira lá. Não. Terrorista uma vez, terrorista sempre. Porque o Gabeira foi um dos que participaram ali daquele sequestro do embaixador norte-americano aqui, que acabou trocando por presos que estavam nas mãos do regime militar. Então, essa postura de não ser condescendente, não negociar com terrorista, isso é uma arma muito forte, porque isso desestimula. Então, eu acho que Israel está certo e o governo brasileiro está falando sobre paz, sobre diálogo. Como você vai dialogar com alguém que está atacando você? Bom, eu vi que o Piperno tem uma visão contraditória. Só arremate, então, Piperno, para a gente poder seguir. Bastante. O governo brasileiro ele não vai dialogar, por exemplo, com o Hamas. Nem pode fazer isso, porque eu disse que é um grupo repugnante. Eu só acho que a gente, às vezes, se esquece, por exemplo, da dor das mães palestinas, que lá atrás a gente pode citar o Nakba, a gente pode citar a invasão de Sabra e Shatila, a gente pode, inclusive, citar outras incursões pelo Líbano. Aliás, foi em 2006, o exército de Israel foi expulso do Líbano. Então, vejam, não é uma guerra em que a gente possa resolver com posições maniqueístas.
Mas é que o Hamas dominou a faixa de Gaza, né, Piperno? Dominou. O Hamas manda lá, não é mais a OLP. Mas eu estou dizendo, mas eu citei, Zé, fatos que, inclusive, precedem a fundação do Hamas. Quando eu falo do Nakba, quando eu falo de Sabra e Shatila, lá do Líbano, nem se sonhava ainda em constituir o Hamas. E a guerra já se apresentava ali. Então, são mais de 70 anos de conflito. E isso não começou nos repugnantes ataques de 7 de outubro.